Salve, salve, fisioterapeutas, acadêmicos e simpatizantes do movimento. Tudo certo? Eu sou o Túlio e esse é o Fisioprof. Hoje nós vamos falar sobre o fazer fisioterapêutico, de um ponto de vista um pouco filosófico, talvez. E de tabela, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico em fisioterapia. Durante anos no Brasil, desde sua criação, no início do século XX, a fisioterapia atuou muito com base em fundamentos empíricos, em receitas prontas, muitas vezes importadas de outros países, de outras práticas, baseadas em experiências e com fundamentação científica um pouco frágil. Atualmente, entretanto, o fisioterapeuta está cada vez mais interessado nas pesquisas e nos resultados dessas pesquisas. A gente pode notar que está cada vez mais em voga o termo prática baseada em evidência. O que não deixa de ser uma surpresa, tá? Porque como um curso superior, uma profissão de nível superior, a fisioterapia não deveria ser nunca de outra forma, senão baseada em evidência. Não existe uma medicina não baseada em evidência. Um remédio para entrar no mercado, ele tem que passar por testes, ele tem que passar por pesquisas, aquilo tem que ser estudado, certo? E por que a fisioterapia tem que ser diferente? Não, ela tem que ser baseada em evidência. Ela sempre foi baseada em evidência. E se não foi, existe alguma coisa errada aí. Portanto, deve existir um arcabouço teórico que sustenta toda e qualquer prática exercida no âmbito da fisioterapia. Não se deve fazer alguma coisa simplesmente porque eu acho que vai dar certo, uma vizinha minha fez e deu certo, tem 50% de chance de dar certo. Não, tem que existir estudos que comprovem, ou pelo menos que sustentem aquilo que a gente vai fazer na prática clínica. Isso se torna cada vez mais importante, uma vez que o fisioterapeuta atualmente ele procura não simplesmente resolver um diagnóstico dado por outros profissionais. O fisioterapeuta atualmente ele não trata mais, ele não se sente mais satisfeito em tratar simplesmente uma bursite, que foi um diagnóstico dado por um médico e que chega para você e fala: o paciente tem uma bursite, trate essa bursite. Não, isso é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico fisioterapêutico. Portanto, a necessidade do fisioterapeuta avaliar, traçar um diagnóstico e um prognóstico fisioterapêutico, determinar a intervenção necessária, realizar reavaliações constantes, pressupõe que essas ferramentas que ele vai utilizar sigam um rigor metodológico baseado em evidências trazidas de pesquisas confiáveis, pesquisas que são evidências científicas. O mais alto nível que dispomos atualmente de evidências
são as revisões sistemáticas com meta-análises, né, seguidos dos ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, tá? E aí a pirâmide vem descendo. Tá? Então não basta dizer que fiz um curso de uma técnica tal com um profissional que é extremamente bem sucedido, que fez um pós-doutorado em uma faculdade extremamente conceituada, e ele está trazendo uma técnica nova, que é baseada em alguns conceitos um pouco duvidosos, e que ele promete que dá muito certo. Ele traz depoimentos de vários pacientes contando, né, que dá certo e tudo. Se isso não tem evidência que suporta, gente, infelizmente não serve para a gente trazer para a nossa prática clínica. Isso não é uma fisioterapia baseada em evidência. A fisioterapia é muito nova, tá? Comparado à medicina, que tem mais de 2.000 anos de história. Eu estou trazendo a medicina aqui porque é uma área bem consolidada, é uma área muito antiga, é uma área forte, tá? Mas o objetivo não é comparar, tá? O objetivo é usar a medicina como uma referência para o que eu estou dizendo. E o fato, né, de ser uma ciência nova, a fisioterapia, a gente não está muito preparado para entender sobre o que se baseia a fisioterapia, sobre o que é fisioterapia de fato. Então, o que a gente precisa? Ter clareza sobre as bases epistemológicas da fisioterapia, ou seja, o que é fisioterapia, para que serve a fisioterapia, como funciona a fisioterapia, de que se trata a fisioterapia. Entender o pensamento complexo que norteia a fisioterapia, tá? E esse pensamento complexo é um pensamento complexo de Edgar Morin. Tá? Vou deixar as referências todas no final do vídeo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, vale muito a pena. E o paradigma sistêmico e ecológico que o Fritjof Capra trouxe para nós no final da década de 70 do século passado. Tá? Tudo isso faz com que a gente tenha uma nova visão da realidade do jeito que é hoje. Obviamente, nada disso modificou o que vem lá de trás, né? Que são as bases da mecânica clássica de Newton, tá? Que fundamentam a biomecânica. Então, isso só veio modificar, isso veio dar uma refinada nessas técnicas, né? nessas bases um pouco mais antigas da fisioterapia. Então, a motricidade humana do Manuel Sérgio, que é a base epistemológica que sustenta a fisioterapia, ela supõe o planejamento, a execução e a regulação do comportamento, mantida pelo sistema nervoso central, que é relacionada à cultura, experiências pessoais e sociais. Então, assim, o que seria a motricidade humana, se não a maneira mais natural do indivíduo se relacionar com o mundo? Né? Como os animais se relacionam com o mundo? Os animais se relacionam com o mundo movimentando. Então, nós nos relacionamos com o mundo através do movimento. E movimentar é o que nos faz experimentar o mundo à nossa volta. É isso, né? É sobre isso que diz a motricidade humana, tá? De uma maneira bem simples. A complexidade do Edgar Morin compreende a não linearidade dos sistemas, ou seja,
pequenas alterações podem ter consequências imprevisíveis no sistema. E atuações locais podem causar consequências sistêmicas, né? ou resultados complexos. De certa forma, isso é ruim, né? Sobretudo para quem gosta de coisa determinada, porque a fisioterapia deixa de ter um suporte firme, né? Sobretudo a biomecânica, mas ainda se apoiando nela, sobre as bases da mecânica de Newton. Porém, assim como para a física de partícula, né, a física quântica, o efeito de uma intervenção ele não é mais determinístico, mas ele é probabilístico. De forma que você não pode afirmar que uma intervenção ela vai ter um efeito desejado, ou ela vai ter o efeito esperado. Mas você pode afirmar que essa intervenção ela tem uma probabilidade de ter o efeito que você espera. Um exemplo: quando o paciente chega para você queixando dor lombar, avalie pessoas. Ele tem uma grande probabilidade de estar envolvido nessa dor. Não estou falando que vai estar, mas existe uma probabilidade. Transcendendo essa visão mecânica do corpo humano, é preciso entender, né, o ser humano num contexto ecológico e de maneira sistêmica, assim como nos propõe o Fritjof Capra. Não se aborda a dor lombar. Eu não vou tratar a dor lombar. Eu vou tratar um indivíduo complexo que tem uma história, inclusive clínica, mas não só uma história clínica, que vive em sociedade, que tem uma família, que tem um emprego, que tem compromissos, que tem suas horas de lazer e etc. Entender tudo isso auxilia a compreender o que desencadeou e o que sustenta aquela queixa que ela nos apresenta. E o que porventura tenha desencadeado essa queixa. Mas seria muita presunção nossa tentar definir qual foi a causa específica daquela queixa do paciente. De volta à fisioterapia, a forma mais comum de diagnóstico ainda se preocupa em identificar a lesão tecidual específica, né, que ainda se presume ser a causa da disfunção ou da dor do paciente. Não, que pode ser chamada ainda de abordagem patoanatômica. Tem que ter uma lesão tecidual, ou tem que ter alguma coisa nos exames para justificar a queixa que ele nos apresenta. Esse tipo de diagnóstico normalmente é feito por os profissionais, como já havia falado, né, através de exames laboratoriais e de imagem. Isso muito tempo guiou a fisioterapia, mas hoje não está mais, né, sendo suficiente. Uma alternativa para essa abordagem é o modelo cinesiopatológico, né, que foi proposto pela Shirley Sarman, né, no final do século passado. Esse modelo cinesiopatológico da Sarman, ele se baseia nas disfunções de movimento como causa ou consequência de pequenas lesões teciduais. E essas lesões, essas disfunções de movimento são um mau funcionamento do sistema. E aqui ela faz uma analogia com sistemas mecânicos, né, em que a longevidade, ela usa exatamente essas palavras,
A longevidade dos componentes do sistema depende da integridade de suas partes e do bom funcionamento entre elas. Então, toda vez que temos uma disfunção, que temos uma postura defeituosa, que temos um movimento alterado, isso leva o nosso corpo a uma adaptação, e o corpo humano, e todo o sistema de movimento, incluindo nenhum sistema neuromuscular, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação, mas que não é infinita. Então leva o nosso corpo a uma adaptação. E vai chegar um momento que essa capacidade de adaptação ela vai acabar. E vai causar, e vai desencadear uma lesão. Aí é basicamente nisso que se baseia esse modelo. Dessa forma, esse modelo ele direciona o tratamento para cada paciente individualmente, sendo que cada paciente ele tem um mecanismo adaptativo diferente. Mesmo quando eu disse que o iliopsoas pode estar envolvido na dor lombar lá atrás, o mecanismo com o qual esse músculo está envolvido na dor lombar, ele pode ser diferente em vários pacientes. Ele está envolvido, mas como ele está envolvido vai depender do paciente. Além disso tudo, mudanças nessa abordagem permite considerar outros aspectos do indivíduo, que é o biopsicossocial, que se fala tanto atualmente, como parte da queixa do paciente. Em resumo, todos esses pontos vão se interrelacionar para formar o quadro clínico do paciente. Esse quadro clínico ele deve ser abordado pela fisioterapia do ponto de vista da cinesiopatologia, sem desconsiderar outros aspectos, entendendo qual é a nossa função, qual é a função da fisioterapia, e sabendo quais são as reais necessidades do paciente, de forma, inclusive, a encaminhar a outros profissionais quando julgar necessário. Era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não curtiram ainda, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal para mais conteúdo interessante como esse. E um grande abraço e até a próxima.